queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, o Dudu ele fez uma pergunta ao vivo aqui muito importante sobre o seguinte. Ele falou assim: professor Rodolfo, o que é melhor? Um Atmega 328P ou o PIC16F628A? Que são dois microcontroladores. O Atmega 328P, cadê o meu Atmega 328P? É a placa que está inserida lá no nosso Arduino Uno. Então tá aqui, ó. Esse microcontrolador que tá aqui é o Atmega 328P, tá bom? E o PIC16F628A é um microcontrolador da Microchip. Qual é melhor ou pior? Faz o seguinte, antes da gente falar sobre isso, deixa o teu like, a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo aqui que tem essa dúvida também com seus amigos, para que a gente possa tomar um cafezinho junto e ajudar então mais e mais pessoas. Dúvida de um, dúvida de muitos, então vamos para cima. Antes da gente falar o que é melhor e o que é pior, é muito importante que a gente tenha uma certa consciência, tá? Ó, vem comigo que você passa de ano. Se você entrar aí no teu buscador e digitar lá PIC16F628A, que por sinal é um microcontrolador que muita gente que está começando, pessoal, as pessoas buscam muito aprendizado através do PIC16F628A. Muitos professores usam inclusive esse microcontrolador para ensinar e tá tudo bem, tá bom? Só que aí o que acontece? Quando você olha quando você vai comparar dois microcontroladores, o que você tem que levar em conta? Você tem que levar em conta, por exemplo, fato número 1, quantidade de terminais, né? Então, por exemplo, não tem como eu comparar assim. Não tem como eu comparar o microcontrolador se, por exemplo, um é muito pequenininho, o outro é muito grande. Se eu tenho um poder de processamento violento de um lado e bem pequenininho do outro. Mas calma, vamos lá, vem comigo que você passa de ano, tá bom? Ó, quando você abre aí, então o seu Google, igual eu estou mostrando aqui para vocês, para nossa galera aqui da família Eletrônica Fácil, se você der um clique aqui, ó, uma informação muito importante para você comparar microcontroladores é o famoso pinout, tá? E o que é o pinout? O pinout, ele é uma imagem, é um diagrama que vai determinar para você a função de cada pino daquele microcontrolador, quantos pinos ele tem, onde está o pino 1, onde está o último pino, no caso aqui dele, o pino 16, enfim, tudo isso e muito mais. E aí o que acontece? Quando você olha lá no pinout do PIC16F628A, você tem uma informação muito relevante para começar, que é o quê? Que ele tem 18 pinos, eu falei 16, não, mas é 18, tá? Então ele tem 9 pinos do lado esquerdo, 9 pinos do lado direito. Fechou? Bom, se ele tem 18 pinos, e você olhando para o pinout dele, você vê aqui que você tem o pino VSS, alimentação negativa, pino número 5. Pino 14, alimentação positiva. Sobram aí, no máximo, 16 pinos para que você possa usar com função de entrada e saída. Porém, você vai ver lá que ele tem 2 pinos reservados para oscilador, né? Para você usar, por exemplo, um oscilador externo, para você determinar a velocidade dele de funcionamento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no caso do PIC16F628A, como é que você sabe esses pinos? Você vem aqui, ó, e vai achar o clock in e o clock out, e também OSC1 e OSC2. Quais são os pinos que vão abrigar esse cara aí? É o RA6 e o RA7. Então, se você for usar um oscilador externo, como o nosso Atmega 328P, que também usa, né? Então, olha lá, ó. Aqui está o nosso querido oscilador externo, ó, do Atmega 328P. Tá aqui, ó. Tá bom? Quando você usa o oscilador externo, para digitar a velocidade de processamento do teu microcontrolador, vai usar aqueles 2 pinos e não tem como fugir disso. Tá bom? Não tem chororô, mimilelele, tá? Eu deixo aqui a hashtag oscilador 2 pinos, tá bom? Sabendo disso, sobraram então quantos? 2 de alimentação menos 2 de oscilador, sobraram 14, né? 18 menos 4, 14. Porém, todo microcontrolador também tem um pino que você usa para fazer o reset dele de hardware, para que quando você ative, então você ativou lá o famoso reset, né? Que no caso aqui da placa Arduino, muita gente vê um botãozinho aqui, ó. Esse botão aqui, deixa eu mostrar aqui pra galera. Vê esse botão aqui,
aperta lá, tal, a placa reseta, mas nem sabe por que está resetando, né? E para que serve esse botão aqui então? Esse botão, quando você aperta, quando você ativa ele envia um sinal para um pino do microcontrolador que faz com que ele ative um reset interno de processamento. Isso aqui não é para apagar a memória do microcontrolador, não é isso. Não vai apagar a memória do microcontrolador. Ele vai fazer com que o processamento volte ao início. São coisas diferentes, tá, pessoal? Quando a gente fala de clear, né, você está limpando tudo. Quando você fala de reset, é voltar ao início, tá? Quem não lembra... Olha, então, falando... Nossa, eu gosto de... Vamos fazer uma sessão de nostalgia aqui, tá? Quem aí está acompanhando com a gente, esse bate-papo show de bola aqui, já teve um Super Nintendo, né? Então, olha lá, o famoso Super Nintendo. Que videogame incrível, faixa preta aí, sensacional. Pra galera que tá aqui acompanhando conosco aqui no nosso querido canal do YouTube, olha lá. Não tem o Super Nintendo aqui? Putz, um dos videogames que marcou demais a minha infância, né? Como eu joguei Superstar Soccer, Super Mario, Donkey Kong, né? Entre muitos, Mario Kart, enfim, entre muitos outros jogos aí. Mas enfim, o Super Nintendo, ele não tinha lá um botão, que daí você pegava e tá escrito assim, não sei se era Reset ou Restart, tá? Não lembro agora exatamente o nome dessa tecla aqui, ó. Era essa tecla aqui da esquerda, se eu não me engano, ó. Bom, não lembro, tá? Me perdoe. Depois coloca aqui o nome dele aqui pra mim nos comentários, tá? Você pegava e empurrava esse botão do Restart ou do Reset, enfim, pra frente e fazia assim, ó. Empurrava e voltava. Quando você fazia isso, empurrava e voltava. O que fazia? Não fazia o Super Nintendo voltar a tratar o teu jogo do início? Nada mais, nada menos estava acontecendo quando você fazia aquilo, que você puxava então o processamento do microcontrolador / microprocessador do Super Nintendo, que está lá, a voltar a tratar a programação dele do início para fazer a leitura da fita de forma show de bola, né? Sem falar que muitas vezes você tirava a fita, né? Tirava a fita e dava aquela soprada, né? Se você já soprou a fita do Super Nintendo, não esquece de deixar a hashtag aqui, eu já assoprei a fita do Super Nintendo, porque é bom demais, né? Então, gente, quando você estava fazendo isso, nada mais nada menos, você estava manipulando um pino de reset do microcontrolador que está lá dentro, tá bom? E aí o que acontece? Por exemplo, quando você entra aqui no nosso pinout do PIC16F628A, isso aqui é tudo para contextualizar, tá, gente? O que acontece? Você vai ver aqui que ele tem um pino chamado de Master Clear Reset. Ele tem um pino chamado de Master Clear Reset. E o pino do Master Clear Reset, que nesse caso aqui é o pino 4, você está vendo que está escrito aí, ó, MCLR barrado? O que é o MCLR barrado? Quer dizer Master Clear Reset barrado. Ou seja, quando você tem ali uma variável num pinout que está com uma barra em cima, quer dizer que não é ativado aquilo com um nível alto, é ativado então com um nível baixo, tá? Então, quando você mandava nível 0 para o Master Clear Reset, você reseta o microcontrolador, faz ele voltar ao processamento do início. Fechou? Bom, entendido isso, quando você empurrava aquela tecla do seu Super Nintendo para frente e para trás, nada mais nada menos você estava manipulando um nível alto e nível baixo ali, que estava fazendo o teu microcontrolador lá do Super Nintendo voltar a fazer o processamento do início, ou microprocessador, tá? Depende da arquitetura que tá lá. Não sei exatamente o código do chip que fazia o processamento do Super Nintendo. Se você souber, deixa aqui pra mim no campo de comentários, tá? Beleza? E por que eu tô falando isso aqui? Porque se você tem esse MCLR no microcontrolador e você vai usar o Master Clear Reset, você pode desabilitar também, tá? Se você vai usar ele para fazer esse reset, você perde mais um pino. Então você vai diminuindo o número de entradas e saídas disponível para você fazer o teu projeto de forma show de bola. Então, na moral da história, acabam ficando aqui poucos pinos de I/O, né, input e output disponíveis aí para você ler sensores, manipular atuadores e fazer tudo isso aí e muito mais de forma show de bola. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Bom, agora que você já sabe disso, tá bom? Vamos analisar a comparação do PIC16F628A com, por exemplo, o famoso Atmega
328P, tá? Vou abrir aqui em imagens, ó. Então agora nós vamos tentar visualizar aqui o famoso Atmega 328P, fechou? Ó, então agora que você está vendo o Atmega 328P, que está aqui, ó, olha só, tem aqui o famoso pinout, tá vendo aqui? Bom, então para começar a análise, o Atmega 328P, que você está vendo aí, ó, né? Ele tem 28 pinos. E o PIC 16F628A, ele tem 18 pinos. Então, só em relação ao número de pinos disponíveis, o Atmega 328P, ele já tem pelo menos 10 pinos a mais para você ler, por exemplo, 10 sensores a mais, controlar 10 atuadores a mais. Então, assim, em termos de versatilidade de pinos, o Atmega 328P acaba sendo muito melhor para você trabalhar do que o famoso PIC 16F628A. Tá bom? Então, gente, o Atmega 328P, em número de pinos, acaba sendo muito melhor para você trabalhar do que o próprio PIC 16F628A, ó. Tá bom? Então, se você não viu ainda o número de pinos, tá aí, ó, 28 pinos. Então, no critério número de pinos, o Atmega 328 é muito melhor. Tá bom? Tô mostrando a imagem aí para vocês. Próximo critério, gente. Um microcontrolador, ele pode ser considerado melhor do que o outro, por exemplo, se você tem uma capacidade de armazenamento na sua memória flash maior do que o outro, por exemplo. Então você tem lá um microcontrolador que tem uma capacidade de armazenamento maior, você vai conseguir então desenvolver um projeto que consuma mais banda de memória. Então você tem um projeto mais complexo, mais completo, com mais lógica, desenvolvimentos, pode inserir mais bibliotecas nele, né? Então como é que você vai fazer para você saber se, por exemplo, o PIC 16F628A é melhor do que o Atmega 328 ou vice-versa? Para saber na questão de memória flash, você deverá então buscar o famoso datasheet, tá bom? Então o que o professor Rodolfo vai fazer aqui, ó? Eu vou digitar no Google, ó, eu vou tentar mostrar aqui para vocês ao vivaço, tá bom, pessoal? Ó, então Atmega 328P datasheet. Quando você abre aí o Atmega 328P datasheet, vai aparecer aqui, ó, né? Então, olha lá, microchip.com, downloads, PDF. Beleza, vamos abrir. Então, já vai abrir aqui uma nova aba. Ao mesmo tempo, eu vou abrir aqui, então, o datasheet do PIC 16F628A, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Ó, então, PIC 16F628A, também aqui, datasheet. Fechou? Ó, então aqui vocês já devem estar vendo aí o datasheet do Atmega 328P, então já está aí disponível. Vamos visualizar aqui se já baixou o datasheet do PIC 16, beleza. Então os dois já estão aqui na boca do Google. Aí, pessoal, vamos lá. Para você encurtar a pesquisa, você pode fazer o seguinte, você pode apertar Ctrl F aí do teu teclado e digitar aí, flash, né? Então, flash, tá bom? Quando você digita flash, o que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu pegar a galera aqui do Instagram e colocar um pouquinho do lado aqui, ó. Aí. Quando você digita flash, olha só que interessante aqui, ó. Um dado, inclusive, muitas pessoas me perguntam assim, professor Rodolfo, mas quantas vezes eu posso gravar um microcontrolador? Você já teve essa dúvida? Quantas vezes eu posso gravar um microcontrolador? Olha só. No caso do PIC 16F628A, a gente já vai aproveitando aqui para agregar muito aí valor para vocês, tá bom? Você tem aqui, ó, 100 mil processos de gravação. Então você pode gravar novos códigos no microcontrolador 100 mil vezes. Fechou? Então a Microchip está garantindo para você que você vai poder então gravar a sua programação 100 mil vezes na memória flash do microcontrolador PIC 16F628A, tá? E no caso da EEPROM são 1 milhão de gravações, tá bom? Além disso, você tem aqui que o fabricante garante para vocês 40 anos de data retention, ou seja, você tem aí muito tempo para guardar o funcionamento aí do teu projeto, tá bom?
beleza? E aí você vai navegando aqui, ó. Então você vai navegando lá tal, e aí você vai ver onde que tá a quantidade de flash no determinado microcontrolador, do outro tal. Aqui, por exemplo, apareceram 35 dispositivos aí de memória flash, tá? Olha só. No caso do PIC16F628A, ó, PIC16F628A, tá falando o seguinte aqui, ó, que você tem 2048, tá? 2048 de memória flash, tá bom? Então, 2048 words que ele considera, tá? 2048 words de memória flash, que na verdade acaba sendo em bytes aí, o dobro, né? Então, aproximadamente aí 4.096 bytes de memória flash, tá? Ou 2048 words. O que é uma word? Uma word é um conjunto de 2 bytes, fechou? Então, em word vai dar 2048, em byte vai dar 4.096, fechou? Então, o PIC16F628A tem 4.096 bytes ou 2048 words de memória flash, que é a memória que você vai fazer a tua gravação lá, fechou, do teu programa. Quando você vem aqui, por exemplo, para o nosso querido Atmega 328P, você tem aqui, ó, 32K bytes de memória flash, ou seja, você tem aqui 32 em relação a 4, você tem pelo menos 8 vezes maior capacidade, 8 vezes mais capacidade de armazenamento do nível de programação que você está desenvolvendo. Então, se por exemplo, você está desenvolvendo um software, seja ele qual for, tá? E você precisa de uma alta densidade de memória, o Atmega 328P tem 32.000 bytes de memória flash e o nosso PIC16F628A apenas 4K. Então, o Atmega 328P nesse caso aqui está dando uma cacetada em termos de memória no PIC16F628A. Próximo critério, memória RAM. A memória RAM ela é essencial para que você possa ter um ótimo desempenho e fazer todo o armazenamento dos dados que estão atuais acontecendo na programação e no processamento do seu microcontrolador, tá bom? Essa é a função da memória RAM. Então, se você está manipulando variáveis, está manipulando bibliotecas, está manipulando os níveis lógicos das entradas e das saídas, se você está manipulando os registradores especiais e tudo aquilo que é de dados atual, que está acontecendo na tua programação, está sendo sempre requisitado da memória RAM. É a mesma coisa quando você tem a RAM do teu computador. Quanto mais softwares você tem abertos ao mesmo tempo no teu computador, o que acontece? Todos os dados atuais deles vão ocupando RAM. É por isso que quando você abre muita coisa, muitas vezes o teu computador acaba travando. Por quê? Porque você tem tanto consumo de RAM que às vezes ele não tem conta, ele não dá conta de armazenar tantos dados atuais de um monte de software ao mesmo tempo, tá? No caso do microcontrolador é a mesma coisa. Então, se você está fazendo um trabalho muito forçado, tem muito dado sendo salvo ao mesmo tempo, pode ser que você tenha um problema de armazenamento lá da RAM não dê conta. Então, no nosso caso aqui, o Atmega 328P ele tem 2 KB de RAM, tá bom? Então, ele tem 2.000 bytes de memória RAM. O Atmega 328P, deixa o professor Rodolfo voltar lá em cima, deixa eu ver se eu consigo achar esse dado aqui, navegando aqui no datasheet aqui com vocês, tá bom? Deixa eu digitar aqui, RAM. Vamos ver aqui, ó, RAM, memória RAM, vamos lá. Vamos tentar buscar aqui de uma forma show de bola. Memória RAM aqui do nosso, aqui, legal. Então, o PIC16F628A, ele tem 224 bytes de RAM. Então, o que acontece? O nosso Atmega 38P tem 10 vezes mais memória RAM do que o PIC16F628A, tá bom? Então, consigo guardar muito mais dados atuais do que no caso do PIC16F628A, tá bom? No caso da memória EEPROM, o que a memória EEPROM faz? Na memória EEPROM, a flash é uma memória não volátil, então é uma memória que não perde os dados quando ela é desligada, então o teu programa fica salvo mesmo que você ligue e desligue o microcontrolador por milhares de vezes, tá? A memória RAM é uma memória que se você tirar a energia do microcontrolador, ele vai perder os dados atuais, então não tem choro nem vela, tá? Vai perder os dados, memória volátil. A memória EEPROM nos microcontroladores geralmente é uma memória bem pequenininha,
que você vai salvar na memória EEPROM do teu microcontrolador apenas registros e informações ultra mega cruciais que vão fazer toda a diferença para que então você, quando reiniciar o processo dele novamente, você não parta do absoluto zero. Por exemplo, vamos supor que você tem um determinado equipamento que tem lá um teclado matricial, tá bom? Por exemplo, um cofre eletrônico ou qualquer dispositivo que você tenha uma senha que você tem que digitar para você poder então ter o acesso ao dispositivo. Beleza. Entendido isso, uma vez que o usuário pegou e digitou lá a senha lá, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Uma senha ultra mega difícil, deixa a hashtag senha difícil aqui no campo de comentários, tá? Você não pode, todo momento que perder energia, voltar a falar assim para o usuário, grave uma nova senha. Aí ele digita lá, 1, 2, 3, 4, 5, entre, beleza, ou gravei, beleza. Aí acabou a energia, voltou, digita uma nova senha. Chega uma hora que a pessoa vai ficar o quê? Ela vai ficar aborrecida com aquilo que está acontecendo. Ela fala, mas que porcaria de produto é esse que toda hora eu tenho que ficar gravando senha ali toda hora? Vai chegar uma hora que ele vai pegar e vai desistir de usar. Então o que você pode fazer? Você pode pegar essa senha, que no caso você está ocupando lá 1, 2, 3, 4, 5, você pode gravar essas 5 informações na memória EEPROM. E aí quando você dá lá um write EEPROM, você vai gravar esses dados na memória EEPROM do teu microcontrolador. E aí quando você for começar, então entrou no vetor de reset, que é o vetor que ele vai voltar a trabalhar tudo desde o começo, aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar, ele dá um read EEPROM lá no endereço que você apontar, que você gravou a informação da senha, joga na senha e aí a partir daquele momento ele já puxou da memória EEPROM, ele já fica o teste lá, a senha que o usuário digitou é igual àquela que estava salva, então libera, pode abrir o cofre, tá tudo bem. Eu falei para cofre, mas pode ser um acesso a determinada porta, pode ser inúmeras coisas. Tá bom, gente? Beleza? Então a memória EEPROM, ela é uma memória que ela sempre vai ter um tamanho pequeno, porque você só vai gravar nela dados que são ultra mega pequenos e essenciais e que não podem ser perdidos no decorrer do tempo. Fechou? Beleza? Então, o PIC16F628A, ele poderia gravar aí 128 bytes de informação, tá bom? Por exemplo, 128 bytes podem ser 128 informações que vão variar de 0 a 255, tá bom? Beleza? 128 informações que ocupem 1 byte, ok? No caso do Atmega 328P, ele tem 1 KB de memória EEPROM, ou seja, então, você tem aí, nesse caso, 10 vezes mais espaço para gravar dados na memória EEPROM no Atmega 328P que no teu PIC16F628A. Então, por enquanto, o Atmega está deitando e rolando no PIC16. Os caras devem estar falando assim, nossa, professor, você está humilhando o PIC16F628A, mas calma, depois a gente vai chegar lá. Por que você pode usar um, pode usar outro, enfim, tá bom? Mas já deixa o seu like, crava o teu like aqui, os teus comentários com a hashtag deitando e rolando, pra gente saber que você está ativo, participando aqui cada vez mais com a gente, fechou? Bom, sabendo disso, olha só. Uma outra informação aqui que a gente falou que é relevante é que o Atmega 328P, ele tem ciclo de gravação e limpeza da flash de 10.000 vezes. Então, o Atmega 328 você pode gravar, limpar 10.000 vezes na flash e 100.000 vezes na EEPROM. Já o PIC16F628A, ele pode fazer 100.000 gravações de flash e 1 milhão de gravações de EEPROM. Então, se você analisar o critério de gravação de flash e EEPROM em relação à quantidade de vezes que você está fazendo isso, é muito melhor você usar, nesse caso, o PIC16F628A do que o Atmega 328P. É um outro critério, tá, pessoal? Beleza? Uma outra coisa muito importante é o seguinte, pessoal. Ó, quando você usa um microcontrolador, tá bom? E a gente vai parar a comparação por aqui, ok? Quando você usa um microcontrolador, uma informação muito relevante que diz se um processa mais dados que o outro, na mesma frequência de clock, tá?
é o famoso MIPS. O que é o MIPS? MIPS são milhões de instruções processadas por megahertz. Então, já deixa aí a hashtag para mim, MIPS, M-I-P-S, tá? M-I-P-S, MIPS, milhões de instruções processadas por megahertz, tá? Isso são os MIPS. Quanto mais MIPS o teu microcontrolador tem, mais informação ele consegue processar, mais ciclos de processamento ele tem por megahertz de clock que é submetido para ele, para que ele possa processar a tua informação, tá bom? A grosso modo, se o teu microcontrolador ele tem um MIP, quer dizer o quê? Que ele processa 1 milhão de instruções em 1 MHz. É 1 para 1. Então, se ele tem 16 MHz de clock, ele vai processar 16 milhões de instruções. É 1 para 1. Se o teu microcontrolador tiver 2 MIPS, pô, espetacular. Então, quer dizer que ele vai processar 2 milhões de instruções para cada megahertz de processamento. Se ele for, por exemplo, 4 MIPS, tá um exemplo, ele vai processar 4 milhões de instruções por megahertz. Porém, tem microcontroladores que ele tem menos de 1 MIP. Ele tem menos de 1 MIP. No caso do Atmega 328P, vamos ver se eu consigo achar essa informação agora aqui para vocês, tá? Ok? Bom, vou entrar aqui então, ó, aqui está o datasheet dele. Vou apertar aqui Ctrl F, vamos digitar aqui MIP. Deixa eu ver se eu acho essa informação, tá bom? Olha lá. Então, pessoal, digitei aqui MIP na pesquisa. Tá bom, observador? Mas que pesquisa é essa que tá fazendo? Aqui, gente, ó. Sempre que você for pesquisar, você aperta Ctrl F, tá? Aperta Ctrl F do teu teclado, digita o que você quer pesquisar, dá um Enter. E ó, digitei MIP. Quando eu digitei MIP, já apareceu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, o Atmega 328P, ele tem 1 MIPS per megahertz, ou seja, 1 MIPS por megahertz. Então, ele vai processar 1 milhão de instruções a cada megahertz de clock, tá? Então, por exemplo, o nosso Arduino Uno, ó, quando a gente está falando aqui do Arduino Uno, ó, esse cara aqui, o Atmega 328P, como ele tem um clock aqui, ó, de 16 MHz, ele tem um clock aqui de 16 MHz, ó, tá? Ele vai processar 16 milhões de instruções num total de 16 MHz. Fechou? Beleza? Esse é o rendimento dele. No caso do PIC, vamos tentar achar no caso do PIC 16F628A, vamos tentar achar essa informação aqui. Vamos lá na pesquisa, então Ctrl F, digita lá, MIP. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Ó, não apareceu aqui a informação. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu digitar aqui, ó. Vamos ver, MIP. Ó, não achou. Vamos digitar aqui clock. Ó, beleza, ó. Então, clock já melhorou aqui. Vamos tentar achar essa informação aqui para vocês, tá? Aqui estão os tipos de clock dele, que ele pode usar o oscilador HS, XT, enfim. Legal. Legal, belezinha. Vamos lá, vamos tentar achar aqui, ó. O clock, os pinos de clock dos periféricos, maravilha. Legal, ó. Clock Scheme Instruction, legal, ó. Vamos lá. Gente, olha só. Então, uma coisa muito importante, tá? Aqui tá a árvore de clock do teu microcontrolador PIC 16F628A, tá? Quando você analisa isso aqui, ó, tá vendo aqui que tá escrito aqui, ó, OSC1. O que é OSC1? Esse aqui é o sinal de clock do teu microcontrolador, do teu oscilador, tá? E aqui você consegue enxergar o seguinte, que nós temos aqui, ó, subida, descida, um ciclo, subida, descida, 2, subida, descida, 3, subida, descida, 4. A cada 4 ciclos de clock, você tem uma execução de instrução. A cada 4 ciclos de clock, você tem uma execução de instrução. Então, dá lá 01, 01, 01, 01, ele executa uma instrução no seu processamento.
O que isso quer dizer? Que se eu tenho 1 milhão de ciclos de clock, eu vou ter 4 vezes menos ciclos de instruções. Por quê? Porque eu preciso de 4 clocks para uma instrução. Então, para eu saber o ciclo de instrução, a quantidade de MIPS, eu pego a quantidade de megahertz e eu tenho que dividir por 4. Então, por exemplo, se eu tenho 1 megahertz, eu vou ter 0,25 MIP, que é 1 dividido por 4. Então, 1 dividido por 4, 0,25 MIPS para o PIC 16628A. Então, ele vai executar o quê? 250 mil instruções por megahertz. Se o Atmega 328P ele é 1 para 1, é 1 milhão de instruções por megahertz, quer dizer que o Atmega 328P, então, ele tem 4 vezes mais poder de processamento que o PIC 16F628A, analisando só a questão do MIP. Ok? Beleza? Então você tem, por exemplo, se os dois estiverem na mesma frequência de clock, por exemplo, vamos supor que eu coloco um cristal de 10 MHz no PIC 16F628A e 10 MHz no Atmega 328P. Só na questão do MIP, que é a arquitetura dele de processamento, você vai ter então pelo menos aí 4 vezes mais processamento no Atmega 328 do que o PIC 16F628A. Então, 10 MHz significa 10 milhões de instruções no Atmega 328, 10 MHz quer dizer 10 dividido por 4, 2,5 só, 2,5 milhões de instruções executadas em 10 milhões de ciclos de clock, tá bom? Então, nesse caso aí, você tem o Atmega 328P muito melhor, né? Então, muito melhor do que o PIC 16F628A. Em suma, pessoal, o que acontece? Acontece o seguinte, tá? Você consegue enxergar através dessas informações que o professor Rodolfo acabou de te passar aqui, que o Atmega 328P, então, ele vai ter um desempenho muito acima do que o PIC 16F628A. Porém, é a mesma coisa que você comparar um cartucho de 12, né, de um calibre 12, com uma balinha de um 38. Então, um exemplo básico. Você tem uma quantidade de carga destrutiva num cartucho muito maior do que numa bala apenas. Um exemplo, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? É que você está comparando uma bala de canhão com uma balinha, tá bom? Você está trabalhando uma capacidade de trabalho bem maior do microcontrolador, bem maior do que com um menorzinho. Então, talvez essa comparação ela seja até ruim de ser feita, né? Talvez não seja a comparação ideal para ser feita, tá bom? É a mesma coisa que eu comparar, por exemplo, um microcontrolador ou processador que está numa placa de uma eletrônica automotiva com um PIC 16628A. Então você está compartilhando um microcontrolador bem pequenininho com um cara que vai trabalhar no processamento brutal. Então, o que acontece? Aqui a gente comparou e, eletronicamente falando, você pôde entender que o Atmega 328P, que está na placa Arduino Uno, então ele acaba sendo muito melhor do que o PIC 16F628A, e pelos motivos de memória flash, memória RAM, EEPROM, quantidade de pinos de entrada e saída, pela quantidade de MIPS, entre muitas outras coisas, tá? Porém, qual seria a comparação ideal de ser feita, tá? De você pegar um microcontrolador da família PIC, que tem os 28 pinos, mesma arquitetura de 8 bits, e aí então comparar com o seu Atmega 328P, e quem sabe, se vocês fizerem aí, derem pelo menos aí 500 likes nesse vídeo aqui, a gente pode pegar e fazer daí pau a pau o microcontrolador de um jeito, da família PIC e da Atmel também, para daí a gente fazer uma comparação mais justa, então, de forma incrível, show de bola e sensacional. Ou então, pegar, por exemplo, um 28 pinos, né, da Atmel e 28 pinos da Microchip, e aí a gente fala tudo isso e muito mais. Se você quer isso, deixa a hashtag aqui, eu quero, mas vai precisar deixar aí pelo menos 500 likes pra gente fazer a parte 2 desse vídeo, dessa comparação incrível, show de bola e faixa preta. Fechou? Não esquece de clicar aqui nos links da descrição do vídeo e você baixar então o nosso querido e-book do curso de Eletrônica Fácil para você aprender com um livrão de mais de 270 páginas como desbravar o mundo da eletrônica, partindo então
do Absoluto Zero. Acesse aí no cursoseletronicafacil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Vai lá, deixa o seu nome e seu e-mail, baixa gratuitamente esse livrão que a gente fez do fundo do coração para todos vocês, para ajudar você a desbravar esse mundo fantástico da eletrônica a partir de então do Absoluto Zero. Fechou? Um abraço, tamo junto. Fiquem com Deus e vamos pra cima!